Muito bem. Então, boa noite, bem-vindo todos. A lição de hoje vai ser é, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. É o tema principal de hoje, onde a gente vai ver o pensamento de Emmanuel, valorizando muito a questão das ações no bem, comparando o ser humano com a árvore. E os seus frutos são exatamente o resultado da ação no bem. Mais do que pensar o bem, mais do que sentir o bem, o que conta mais é fazer o bem. Então, justamente a primeira mensagem, tá aqui a página 287 do livro, o título é interessante, é meio bem, Ângela, é meio bem. Se tem meio bem, tem meio mal, né? E é justamente essa nossa realidade. Nós não somos 100% bem. Nosso bem fazer, Ildete, boa noite, ela está parcialmente comprometida com o meio mal. O meio mal é a cota do interesse pessoal, a cota de egoísmo, tá? Então, o versículo 14, 7, 14 de Mateus diz assim: Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, o que ele está dizendo aqui é que o caminho da reforma íntima, o caminho do autoenfrentamento, tá? O caminho corajoso do mergulho em direção às verdades interiores, representa uma porta estreita, uma porta mais difícil. E a porta larga é a porta, assim, seria a porta das facilidades, de deixar isso tudo para lá, negócio difícil, né? Eu vou cuidar da vida prática, e a gente vê depois. Só que a gente vê depois, quando pisca o olho, a gente vê depois já está com 70, 80 anos, e às vezes agora já é tarde, não é? Então, é bom a gente ver antes, é bom a gente ver agora, e o conselho de Jesus é entrar pela porta estreita, né? É olhar para as questões internas, os conflitos, as emoções, olhar para nossas necessidades internas e cuidar do espírito, cuidar das coisas eternas de Deus, dos interesses do Pai. Então, essa mensagem, o meio-bem, ou o bem perfeito, ou o bem incompleto, ela lembra muito um capítulo do Evangelho do Kardec, que é o capítulo 17, que é Sede Perfeitos, que não é um convite à perfeição no sentido de infalibilidade, mas a palavra perfeito, feito, o serviço foi feito, é nesse sentido, né? A coisa que foi feita. E pé é completo. Então, perfeito é algo que foi feito completo, inteiramente. Não ficou feito pelo meio, não ficou incompleto, tá? Então, o que esse capítulo, essa frase significa, no meu entendimento, é que a nossa entrega, a nossa virtude deve ser completa, tá? E o meio-bem, que a Emmanuel traz aqui, vai confirmar isso. Humberto, seja bem-vindo. Ivana, Milena, Sandra, Iva, Marco.
Marco é só o nome, né? Assim, Tereza e Ângela, e o Beth, Iranei. Então, meio bem, fala da obra do bem, serviço de uma casa espírita, por exemplo. Muita gente chega com boa vontade e generosidade. Aldinha, estava com saudade, olá. Muita gente chega com saudade, com saudade não, com boa vontade, mas sem querer acaba gerando problemas, tá? Eu Faz parte. estava com muita saudades, viu, Fábio? Muito mesmo. Estou aqui. Joia, que bom. Então, meio bem, né? Nós todos, em nosso esforço de ajudar a obra do bem, a gente acaba gerando dificuldade sem querer. A verdade é essa, tá? Então, Emmanuel vai listando aqui. Olha, a pessoa chega e empresta um valioso concurso a quem administra, a quem conduz um setor, né, uma obra social, mas requisitam privilégios. Outros financiam as tarefas beneficentes, mas cobram gratidão. Outros ajudam as pessoas que sofrem nos lares carentes, mas acabam ferindo com exigências descabidas. Muita gente coopera no socorro à aflição, mas exige atenção especial em retribuição. Ajudam o necessitado, porém colocam carga nos ombros. Adota uma criança e bota para ser empregado doméstico. Isso não, acho que a lei já não permite, não, mas no passado, assim, existia muito. Eu peguei uma menina para criar ali, né? Menina na roça para criar, assim, né? Aí serviu 20 anos a casa, né? Sim, sem salário. Elogiam os companheiros, mas querem que se lhes erija um trono, né? O personalismo. Ele chama tudo isso de estranha atitude. Você ajuda por um lado, atrapalha por outro, né? Resolve uns probleminhas e facilita, mas criam outros problemas e dificulta por outro lado. Na rodapé do livro diz assim: que estranha atitude é essa? Aqueles que são abnegados, mas não conseguem eliminar o chamado egoísmo. Tá? O egoísmo aqui aparece como um interesse pessoal. E aí ele conclui: vamos cuidar contra o sistema do meio-bem. Rita de Cássia, boa noite. O meio-bem, Janete, boa noite. Por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Tá? Então, a psicologia ajuda a gente a entender que uma parte da nossa boa obra será, sim, manchada pela imperfeição que nós carregamos, né? Um pouco de egoísmo, um pouco de interesse pessoal, personalismo. Mesmo assim, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, tá? Então, a estrada pela metade pode provocar um acidente, uma casa que deixa brechas pode entrar uma cobra. O bem pede doação total. O ideal seria, tá? Sede perfeitos, o ideal seria a doação total. Mas com isso eu não estou sugerindo nenhuma cobrança, assim, já devia ser anjo, já devia ser pessoa de bem. Não, aquilo é o ideal, a nossa meta, né? Quando diz assim, Jesus é o modelo e o guia. Mas será que nós estamos à altura de Jesus? Será que nós vamos atingir nessa encarnação? Não, a gente vai
ter assim uma diretriz, né? Um referencial, mas tão longe de mim distante, né? Muito distante. É por isso que a doutrina espírita esclarece que o bem deve ser praticado com desinteresse, tá? Então, o esforço nosso na obra do bem é que seja o desinteresse, Iranei, né? Praticado com desinteresse, devotamento, sem que nos seja lícito reclamar bem algum em nosso favor, tá? Então é isso. Sede perfeitos, fazer o bem de forma completa, com imperfeições, que a gente não tem como evitar, mas sem interesse pessoal, sem egoísmo. Próxima mensagem. Pelos frutos. Essa mensagem está no Fonte Viva, tá? Pelos frutos conhecereis a árvore. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, a síntese dessa mensagem é: se conhece a árvore pelos frutos. E se a gente usar a metáfora, nós como árvores vamos ser conhecidos por nossas ações. Nós seremos conhecidos por nossas ações. Aí ele sai listando as características exteriores da árvore, tá? O tamanho da árvore, a configuração, as ramagens, a cor das folhas, o aspecto bonito ou desagradável, tronco forte, tronco torto, casca rústica ou delicada, flores perfumadas ou sem perfume. E por nada disso a árvore será valorizada, senão, né, ele conclui, árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências externas, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção dela. Então, a figueira seca foi uma árvore que sofreu uma sanção assim de Jesus. A figueira seca, ela no outro dia, né, ela secou porque não produzia frutos. Eu acho que tem um pouco essa lição aí do Evangelho. Assim também nós, nossa jornada. Ninguém vai ser bem-sucedido pelas aparências, tá? Pelo que parecemos, mas sim pela substância ou essência da nossa colaboração no progresso comum, tá? Então, pelos frutos conhecereis a árvore, pelas nossas ações seremos conhecidos. Esta é a ideia geral da noite de hoje. Inclusive, a próxima mensagem, e no meu que está marcado 30 de julho, né? Chama Nossas Obras. Eu sempre estou dando um título junto com o Emmanuel, assim, ele falou Nossas Obras, aí eu coloquei Nossas Obras falam por nós, Alberto. Nossas obras falam por nós, né? Então, o que ele diz aqui? Que nossas obras são sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca, ao meio ambiente, as pessoas. De acordo com elas, boas ou más obras, voltam em nossa direção energias, vibrações, que partem dos pensamentos, palavras e ações das pessoas. E isso vai impactar nossa pessoa de uma forma saudável, elevando-nos ou até deprimindo-nos, tá? Então, a questão do humor elevado ou deprimido tem a ver também com o que a gente capta, e o que a gente capta tem a ver com aquilo que a gente planta, né? Também tem isso. O cuidado que a gente precisa ter. Então, ele fala, nossa trajetória fala do nosso espírito. Aí eu pensei assim, não só a trajetória do espírito fala dele, mas o legado, né? Aquilo que fica como lembrança depois de uma vida. Fala da pessoa. Ele, então,
relembra algumas lições antigas, Sandra, sobre a plantação de simpatia, tá? Ele lembra a chamada lei da cooperação, né? Eu gosto de explicar a lei da cooperação da seguinte forma, assim: Jesus ampara quem ampara seu irmão, né? Então, aquela pessoa que procura ajudar alguém, Rita, recebe o auxílio de retorno, tá? Pela lei da simpatia ou lei da cooperação. Bom, quando a gente erra muito, ou mais ou menos, quando a gente erra, a gente vai encontrar provações, tá? Às vezes amargas. Mas, quando a gente também acerta, a gente vai encontrar bem-aventurança, bem-estar, tá? É a conclusão da mensagem. Diz assim: faze o bem e a luz sorrirá para você. Faze o mal e a dor chorará. Jesus falou: pelos frutos os conhecereis. Nossas obras falarão por nós, tá? Então, resumo é esse: nossas obras falarão por nós, decretando nossa ascensão ou nossa queda, nossa alegria ou nossa tristeza. 31 de julho. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, né? Ele fala sobre bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? A gente está vendo aqui que é o dinheiro, tá? O título ampliado seria: O dinheiro nas mãos da caridade é uma bênção de Deus, tá? Então, o dinheiro nas mãos da caridade é uma bênção de Deus. É o que Emmanuel vai dizer nessa mensagem. Muita gente critica o dinheiro, no entanto, isso não é justo. O dinheiro não compra a harmonia, mas restaura a paz de uma pessoa que está endividada. Sim, né? Devolve o sono. O dinheiro não compra o sol que aquece, mas pode comprar um cobertor, um casaco, né? Eu soube que sábado foi o frio maior que teve no Nordeste, né? Quando eu fui olhar onde foi em Conquista, gente. Ainda bem que eu estou em Salvador, viu? O dinheiro não compra a saúde, mas compra uma injeção, um medicamento caro para um enfermo, né? O dinheiro não compra a visão, mas compra uns óculos para um trabalhador que não pode comprar uns óculos caros, né? O dinheiro não compra a alegria, mas pode matar a fome de alguém que está triste, de fome, e aí vai. Não compra a luz espiritual, mas compra um livro, como o Evangelho por Emmanuel, para fazer a leiturinha diária e no domingo poder acompanhar aqui com mais proveito. Não compra a fé de uma pessoa, mas nas mãos da caridade sempre, ele fala, mas na mão da caridade, isso é um padrão, né? Vai poder erguer a esperança de alguém desanimado. Então, ele fala que o dinheiro é uma coisa neutra, mas nas mãos da crueldade pode gerar infortúnio e viciações. Mas, a sua conclusão, o dinheiro do trabalho honesto pode ser creditado no banco da consciência tranquila toda vez que surja unido à caridade, será sempre uma bênção de Deus a fazer prodígios, né? Houve uma época que Chico Xavier ganhava um salário só. Mesmo assim, ele ia para uma ponte onde tinha um monte de gente lá que mendigo, e ele dava meio pão. Aí ele teve um aumento salarial e estava morto de alegre, porque agora ele ia dar um pão inteiro, né? Então, o dinheiro nas mãos da caridade será a bênção de Deus fazendo prodígios. E aqui abre o mês de agosto, né? 1º de agosto, a mensagem frutos,
assim logo pelos seus frutos os conhecereis. Tá? Então, os frutos, ou a lição da árvore. A lição da árvore já é meu comentário aqui, tá? Então, é uma mensagem que vai repetindo alguns conceitos, né? Está comentando o mesmo versículo aqui, o Mateus 7:20, quando o cristão deve aprender a lição da árvore, porque ela converte pela seiva, ela converte em utilidades, né? Aí ele convida o esforço da autoanálise pessoal para identificar a nossa condição. Vai ter uma mensagem hoje muito completa sobre isso, por isso eu vou passar mais rápido nessa. Ele fala que a vida terrestre é uma oportunidade, né? Onde a gente pode receber a seiva do alto e transformar em frutos de natureza divina. Tá? Então, resumindo, a árvore converte a seiva em utilidades. Tá? Os galhos, os ninhos dos pássaros, a sombra, até a lenha que ela faz no futuro. Mas nós também podemos converter a seiva do alto em frutos divinos, tá? Numa obra divina ou algo parecido. Para isso é preciso ter fidelidade ao bem, ele conclui. Fidelidade ao supremo bem, tá? A outra mensagem, 2 de agosto, nas diretrizes do Evangelho. Aqui é assim, na hora de avaliar alguém, não é? É muito comum isso aí. Que vos parece de fulano de tal, né? Aí, aí a tentação da gente fazer, não é? Comentários, avaliar a condição do indivíduo. Às vezes é um indivíduo dedicado, né? Que está fazendo um trabalho bom, apenas pensa diferente, né? De nosso jeito de pensar, então, mas é um trabalho bom de caridade, né? Então, tem sentido, tem seu valor. Então, nas diretrizes do Evangelho, é a hora de avaliar alguém que a gente deve avaliar pelos seus frutos. Tá? É um padrão de Emmanuel que a árvore não será julgada pela sua aparência. O tronco, a copa, os galhos, as folhas, ela não será julgada, mas será julgada pelos frutos, tá? Então, na hora de analisar o irmão, se as circunstâncias nos impedem a julgar ou analisar o irmão, esqueçamos as figurações passageiras, aparências, no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus: pelos frutos os conhecereis. Aqui vem uma mensagem riquíssima, o autoaprimoramento, a ideia. Fala sobre o trabalho de autoconhecimento aqui, fala, não é? É a terapia de Emmanuel aqui, viu? Terapia de Emmanuel. Vou me deter um pouquinho nessa mensagem, nós já estamos caminhando para a segunda metade do Evangelho, o autoaprimoramento. É tão interessante porque quando ele foca a ação do bem, o trabalho, ajudar o próximo, ele não esquece de falar sobre o autoaprimoramento, que é a ação de ajudar a si mesmo. Ele não está falando só do samaritano que socorre o homem caído. Ele está falando nós como homens, pessoas caídas, precisando de socorro também, né? E o socorro a nós próprios é o nosso autoaprimoramento que não deve ser esquecido nessa vida. Então, a terapia de Emmanuel. Todos nós temos confidências menos felizes, tá? Existe uma cadeira terrível da verdade, Ângela. No mundo espiritual, aparece no Memórias de um Suicida, aparece lá, não é a cadeira da terapia, onde a pessoa vê numa tela certas cenas
episódios da vida, né, que não dá para negar, não dá para criar justificativas, explicações, defesas do ego. A pessoa precisa reconhecer, sim, foi uma escolha minha, infeliz, errei, né? Então, nós todos teremos um momento de fazer o confronto com a sombra do inconsciente, colocar a luz naquilo que está obscuro. E veremos que nós temos, sim, tendências menos construtivas. Né? E ele diz: como vencer os nossos conflitos? De que modo, né, avançar em direção à luz se ainda guardamos certa afinidade com as sombras? Porque são nossos vícios e nossa mente presa à questão sombria que nos mantém meio presos à sintonia inferior. E ao desencarnar, a gente vai continuar com certa prisão às zonas da sintonia que a gente carrega, né? Então, ele fala assim: perdemos muito tempo na introspecção sem proveito. Né? Aqui ele está criticando os teóricos, que ficam pensando, pensando, mas sem proveito prático. Nós temos ainda certa afinidade com sombra, com a sombra. Não é que nós somos criaturas sombrias, mas a gente ainda tem uma certa ligação, sim. E é preciso renovar isso aí. É preciso cura espiritual, é preciso autoaprimoramento, Iranei. Podemos, ponderamos que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, ele fala assim, embora doente, embora imperfeitos, a gente deve fazer sim um trabalho, né? E ninguém também está impedido de estudar, né? Então ele fala aqui da cura e da escola, assim, tá? Então a importância do estudo no autoaprimoramento. E aí diz, olha, conhecer nossas fraquezas e dar o nome a elas já é uma suprema vantagem. Só aí a gente já vai estar bem à frente da maioria que nega ou não enxerga mesmo, não tem consciência, tá? Então, conhecer as fraquezas e defini-las já é motivo de felicidade, tá? Primeira linha lá em cima do livro aí, Ângela, né? Que é muito importante, um passo importante, tá? Então, lançar a luz da consciência, iluminar, ter o conhecimento da fraqueza já é um passo muito importante, pois já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura. Então, a minha vigilância será mais naquele setor que eu reconheço que eu tenho uma tendência, a perna da minha mesa é mais frágil ali, ela pode cair para aquele lado. Vamos cuidar dessa perna, né? As outras estão mais fortinhas, então ele continua assim, nos atingindo, né? Ele pergunta assim, o que é que nós somos mesmos, né? Nós somos mesmo, sabe o quê? Almas endividadas, tá? Não sei o que estou dizendo, não, é Emmanuel, viu? Tá aí, ó, na quinta linha, o que é que somos nós? Espíritos endividados, moradores numa terra endividada, a terra é coletiva, então é por isso que há esses conflitos todos, né? Tem uma música que diz assim, por que brigamos, né? Podemos usar isso, por que brigamos, né? A gente adora uma briguinha, viu? É porque a gente é crustáceo. Você sabe o que é crustáceo, Alda? É habitante da crosta. É, não é crustáceo, não, que isso já passou, né? Viu? Urge saber como facear as nossas
nossos problemas. Então ele fala assim, é preciso saber como lidar. Como é que eu lido com os meus conflitos? Como é que eu lido com minhas questões? Como, né? E ele vai trazer uma sugestão, viu, gente? Ele vai trazer uma sugestão aqui de impacto, vai trazer, tá? Então, ele começa a dar, assim, uma receitinha, ele vai dando uma receitinha, assim, depois ele dá a mordida, viu? Vamos para a receitinha que ele vai dando. Primeira coisa, reconhecer o erro, é que a gente erra, reconhecer a imperfeição. Então, você sai do ego, que é aquele ego que quer grandeza, né? Que quer, eu sei, eu posso, eu estou certo, e reconhece que eu sou imperfeito, sim. Eu não sou forte, eu sou frágil, imperfeito. Depois, não entrar no choro e na autopiedade. Então, não ficar na lamentação, ó vida, né? Nem na autopiedade, tadinho, tadinho de mim, Alberto. Em vez disso, aí ele vem e coloca, olha, a terapia espírita, sabe qual é? É a caridade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Que coisa impressionante, viu? A terapia espírita, então, o indivíduo é convidado a fazer algum bem para o próximo, tá? Aí ele fala assim: a cultura é quem repetiu lições, a virtude é quem repetiu experiências. Jesus nos apresenta uma chave simples, né? Então, Jesus nos apresenta uma, uma chave, né? Jesus apresentando uma chave. Dizem que Kardec é a chave também para entender o Evangelho e que Chico Xavier também. Então, conhecê-lo-eis, os seguidores, pelos frutos, tá? Então, é uma estratégia do bem, tá? Nosso compromisso, nossa aposta, nosso investimento na vida é o bem. Fazer o bem é a nossa tábua de salvação, Aide, né? E aí ele pergunta assim, então o que é que nós estamos fazendo com as nossas horas, né? O que é que nós estamos fazendo com nossas ações em benefício de alguém? Procurando aceitar-nos como somos, isso é muito importante. Não é para negar, assim, a minha realidade interna, não. Autoaceitação é fundamental. É assim, ó, embora imperfeito, eu vou querer fazer alguma coisa. Evitemos entregar queixas, tá? Então, evitar o vício da lamentação e buscar agir, servir e melhorar sempre, tá? Nós temos estudado aqui que nós temos três funções aqui: o pensar, o sentir e o fazer. Cabeça, coração e mãos, né? Isso vai aparecer aqui, ó, em tudo que sentirmos, pensarmos e falarmos ou fizermos, aí ele cita todas. Doemos aos outros o melhor de nós, porque se a árvore é reconhecida e valorizada pelos frutos, cada, cada árvore receberá a atenção do pomicultor conforme a produção. Então eu entendi que esta foi a mensagem mais importante aí da semana. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat antes de seguir. O boa noite a todos. Leandro, pessoal se revendo, que bom, né? Nossa família. É, a questão do volume, às vezes, né? O nosso cartão de crédito só tem débito, né, Alberto? Pois é, almas endividadas, né? Nosso cartão de crédito só tem débito, isso é verdade. Bom, gente, reta final.
para fechar o versículo, tá? Nós temos aqui 3 mensagens, 2 textos ausentes, tá? Tá na internet. Quando você chegar assim, olhar no campo da vida ou fruto e exemplo, basta colocar esse nome no Google com Emmanuel e aí Lete, olha lá Lete e Lulica, saudades. Então, no campo da vida e fruto e exemplo. Então, vamos para o fruto e exemplo, que é a próxima mensagem, que fala de novo da árvore e nós. É uma comparação, assim, a árvore e as pessoas, né? Então, a árvore, ela tem utilidades várias, né? A seiva nutre, os ninhos se formam nela, o perfume, a sombra, a beleza, a madeira. Mas, se ela não der o fruto, ela será estéril. Então, ele fala: o fruto é o objetivo fundamental de uma árvore. Aí ele parte para a pessoa. A pessoa também tem suas qualidades, né? Força, inteligência, amizades, o ideal, a compreensão e o entusiasmo. Tudo isso. Mas, se ela não tiver ação construtiva, exemplo nobre no progresso de todos, se não tiver, o resultado será frustração. Então, a ação construtiva, o exemplo nobre no progresso de todos, será o objetivo fundamental da vida da pessoa. Então, ele faz essa comparação e conclui que o esforço da árvore todo converge para gerar o fruto. Ela vai aguentando energia, vai juntando seiva e tal, na estação própria ela produz. E o nosso esforço laborioso do espírito deve ser também alcançar a demonstração do exemplo renovador. Para isso, ele conclui perguntando: o que fazemos com as horas do nosso dia? Viu? Não é só de hoje, não. O que fazemos com as horas do nosso dia, né? Então, agora a outra mensagem é no campo da vida. Essa mensagem lembrou um pouco a questão 919 lá de Santo Agostinho, lá do Livro dos Espíritos, quando ele fala do autoconhecimento, onde ele diz assim, ele convida que transformemos cada dia em uma oportunidade nova. Aí ele convida a gente a fazer a revisão diária, tá? A revisão diária é à noite repassar o dia e se perguntar, não é? Que frutos recolhemos de nossas conversas? Que tipo de influência eu gerei nas pessoas? Se eu tive a oportunidade de ter atitude de tolerância e perdão, né? Se eu fiz algum serviço para alguém que solicitou, qual o proveito da minha presença no meio das pessoas? Se eu soube silenciar uma maledicência, se eu aproveitei as horas do dia, se eu cooperei com alguma coisa, que tipo de exemplo dei, se eu fiz algum trabalho do bem, se eu consegui fugir da preguiça ou da cólera, do mau humor, Renata, né? Se eu conseguir valorizar o lugar, então ele conclui no final dessa mensagem assim: lembremos-nos de fazer essas perguntas no final do dia, numa revisão do dia diária, de maneira constante, porque teremos sempre um novo dia, um tempo novo, e a sabedoria divina nos julgará não pelas palavras vazias, pelas intenções, mas sim pelos atos, que são os frutos do nosso esforço. Então está claro aqui, por mais de uma mensagem, que Emmanuel valoriza muito a questão da ação, né?
não é o que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. A fé sem obras é morta. Tem algumas coisas dentro do Evangelho que realmente apontam para a questão da ação. E por último, uma mensagem aqui que fala de tentações, tá? Volta à questão do autoconhecimento, Alda, quando ele fala da ação dos espíritos enganadores na vida de todos nós. Ela só existe pelas ligações que nós temos com eles. Pronto, o resumo é esse, né? Pela sintonia. Aí ele fala uma coisa interessante: o ouro não desperta o interesse de um urubu, não é? Que gosta da carniça, mas a carniça já cria enjoo no homem, né? Então ele diz que a nossa natureza é que vai, Ivana, que vai ser tentada naquilo que é a sua dificuldade, né? Somos tentados de acordo com a nossa natureza, conclui Emmanuel, tá? A perturbação não teria ligação conosco se não encontrasse um terreno para ela chegar. São nossos interesses inferiores, né? Nossos vícios, nossa sintonia, isso que faz a tomada e a ligação com espíritos perturbadores, tá? Então, a fuga do dever, a indisciplina, a crítica atrai espíritos críticos, o pessimismo sintoniza com espíritos pessimistas, né? Então ele fala assim: vamos ter cuidado, a fim de que nossa defesa contra a ilusão funcione, porque não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos um pouquinho de sombra, né? Então ele fala do nosso ego adoecido, que ele chama de eu enfermiço, tá? Aí o conselho final é o contrário. Vamos procurar nas situações, nas pessoas, nas coisas, o bem que eles possam produzir. E nunca o estímulo ao nosso personalismo. E estarão resolvidos os problemas da tentação. A árvore é conhecida pelos frutos, ensina Jesus. Seremos queridos pelos espíritos que nos cercam, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas obras. Então, aqui está: se nosso pensamento e nossas obras são os nossos frutos, é o resultado, né? Nossos frutos. E aí, concluindo, sejamos fiéis na prática do amor, caridade, e as forças infiéis não encontrarão base em nossa vida. Então, não vai ter como fazer ligação. De vez que a vontade de Deus vai imperar, a vontade divina, do si mesmo, do self, e não a vontade do ego caprichoso, né? A vontade dos interesses pessoais e do egoísmo. Muito bem, queridos. Eu acho que a gente avançou um pouco nas mensagens. Talvez semana que vem dá para a gente ver Divina Presença, mais um capítulo e o restinho das mensagens de Emmanuel para fechar a semana. Muita gratidão. Nós vamos parar aqui a gravação para poder